Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, programa que busca te conectar sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. E nesta edição, a gente trata sobre um tema que está na vida de todos nós, está no bolso de todos nós, afeta aí, a nossa renda, o nosso consumo. O assunto é a reforma tributária. E olha só, a proposta de emenda à Constituição já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue em fase final de tramitação no Senado. A expectativa é de que seja aprovada até o final do mês de outubro, mas com reclamações principalmente de estados e municípios. Pois é, Samuel, mas antes de tentar entender essa reforma, a gente precisa conhecer o que está sendo mudado. Afinal de contas, como é e o que é o sistema tributário brasileiro? O que significa mudar PIS, CONFINS, Imposto de Renda, ICMS e ISS? Você sabe o que é o sistema tributário brasileiro? Pior que eu não sei. Não sei. Tributário brasileiro? Rapaz, não tem muita informação não. Cara, eu não faço a mínima ideia. Sabendo o total, eu não sei não. Só sei que é muito caro. Sistema tributário, imagino que deva ser o sistema de impostos, né, gente? Já vem de tributos, né? Que você é o que mais faz nesse país, é pagar tributos. Eu acho que o senhor paga muito imposto em vão. Acho. É um pouco válido pagar, mas tem algumas coisas que é um exagerado um pouquinho. Qual que é o problema nisso tudo que você verifica no seu dia a dia? É só aumento de impostos. Cada dia que passa só aumenta mais. Você vê retorno? Nenhum. Nenhuma melhoria pra gente. O senhor está satisfeito? Rapaz, eu não estou por causa que não tem a benfeitoria que nós precisamos, né? Nós pagamos imposto, mas nós não temos o que nós precisamos. Discute-se a reforma tributária, que é otimizar os impostos, melhorar a vida do cidadão. Ela se faz necessária, na sua opinião? Ah, com certeza. Se for para o benefício do cidadão que paga imposto, é claro. Sim, é necessário. Eu acho que não. Por quê? Porque se nós, do jeito que nós pagamos imposto, eu acho que nós tínhamos que ter mais benfeitoria, mais regalia para nós. A reforma se faz necessária nesse momento? Ela nunca se fez necessária, porque sempre fica do jeito deles, do modo que eles querem, e não do modo que precisa. Pois é, e para falar sobre tudo isso que está na nossa vida, muita gente nem sabe o que é, o sistema tributário e a proposta de reforma tributária, Vamos entender como é que isso funciona hoje antes de tentar saber também o que é que pode mudar. Para isso estamos hoje recebendo aqui no Pauta 1 o professor, cientista político Frank Tavares, com atuação, pesquisa especializada em direito tributário e também sociologia fiscal. Professor Frank, muito obrigado pela presença com a gente aqui no Pauta 1, mais uma vez com a gente na Sagres. Rubens, toda a equipe do Pauta 1, é uma grande alegria estar aqui para conversar sobre esse tema, que eu diria consome hoje 25 das minhas 24 horas diárias. Eu acho que, de fato, o tema da política fiscal, especialmente da modificação do nosso sistema constitucional tributário, em especial no que diz respeito aos tributos que incidem sobre o consumo, é central, ocupa a nossa agenda de maneira determinante e precisa, de fato, ser debatido em espaços como esse. Eu parabenizo, portanto, toda a equipe do Pauta 1 por trazer um assunto tão relevante para a sociedade conhecer e discutir. Pois é, e aí pelas falas que a gente coletou ali, o Wendel Pasquetto, nosso repórter e apresentador, lá na Praça do Bandeirante, aqui no centro de Goiânia, muita gente não sabe o que é. Quando se fala sistema tributário, parece que já vira uma palavra meio estranha, uma expressão meio estranha, o pessoal não sabe do que se trata. Esse é um dos problemas, talvez, professor? E talvez, inclusive, para que o sistema seja tão complexo, as pessoas não se envolvem com ele, não fazem reclamações, não dizem, olha, isso aqui não deveria ser assim, e aí a gente tem um sistema hoje complexo. Como é que funciona hoje o sistema tributário no Brasil? Rubens, eu acho que uma primeira constatação que é interessante nós a fazermos para começarmos essa conversa é que, de fato, o que apareceu nessas opiniões do VT se projeta nas nossas aferições científicas sobre como a opinião pública brasileira lida com o tema dos tributos. A Universidade Federal de Goiás, em parceria com a FEBRAFIT, que é a entidade que representa os fiscais de tributos estaduais em todo o Brasil, realizou no ano passado a primeira pesquisa brasileira sobre opiniões e percepções que a população tem em relação a tributos. Isso é feito no mundo inteiro, numa escala anual,
e o Brasil nunca tinha parado para perguntar em survey, né, que é um questionário cientificamente trabalhado, como que a sua população percebe tributos. Descobrimos várias coisas, mas o que nos chamou muita atenção realmente foi a falta de compreensão que a população tem em relação ao modo como funciona o nosso sistema de arrecadação de tributos para custeio dos direitos fundamentais, das políticas públicas, para a redistribuição de riquezas e assim sucessivamente. O professor Pedro Mundim, que fez a coordenação estatística da pesquisa, que trabalhou na minha equipe com esse levantamento, ele tem uma experiência de mais de 60 surveys nacionais, trabalhou com isso na presidência da República por muito tempo e ficou absolutamente chocado. Ele disse que imaginava que tinha um erro estatístico, porque tinha perguntas em que a resposta não sei chegava a quase 40%. Ele falava, mas, professor Francisco, isso não existe sociologicamente, não tem pergunta em que o povo responde 40%. Eu disse, bem-vindo, professor Pedro, ao mundo da tributação. Seus dados estão corretos, não é um problema estatístico, mas é, de fato, um campo em relação ao qual a nossa sociedade conhece muito pouco. É por isso que também aqui na universidade a gente trabalha com um programa pioneiro da chamada educação fiscal. A gente vai para cidades do interior, escolas públicas, para tentar levar esse conhecimento sobre o que é o nosso sistema tributário para toda a população. Professor, e quando se fala em educação fiscal, ou até mesmo nesse desconhecimento de uma forma geral, eu queria que o senhor pudesse explicar a diferença, por exemplo, o que é tributo, o que é imposto, o que é taxa, o que é contribuição. E muitas vezes, em alguns impostos, por exemplo, o IPVA, há uma confusão sobre a aplicação, a destinação, né, da origem. Dá para a gente diferenciar o que é cada um desses conceitos? Claro que dá. Vamos lá. Tributo é o conceito mais amplo, é o gênero, é o guarda-chuva, portanto, que diz respeito a toda obrigação que está prevista em lei e que determina às pessoas que recolham algum recurso aos cofres públicos, sendo que esse recolhimento não seja uma sanção por um ato ilícito. Se não é multa, se não é uma determinação penal, e se o Estado está dizendo entregue dinheiro para os cofres públicos, por lei, isso é um tributo. Nesse grande gênero tributo, há várias espécies. Uma delas, por exemplo, é a taxa. A gente paga taxa quando o poder público nos fiscaliza para obter um alvará, para poder certificar a conformidade de uma empresa, ou quando o poder público fornece ou coloca à nossa disposição algum serviço público. Por exemplo, a gente pode pagar uma taxa de a coleta do lixo, a gente pode pagar uma taxa para obter alguma certidão e assim sucessivamente. Há também as chamadas contribuições, que são várias no direito brasileiro, mas basicamente o que é interessante é que as contribuições, são recursos que o governo arrecada com a obrigação de gastar com finalidades específicas. Claro, as mais importantes são as chamadas contribuições sociais, no caso do COFINS, da PIS, do PIS, da CSL, que o contribuinte paga, mas esse dinheiro tem que necessariamente ir para a Seguridade Social, ou seja, saúde, previdência e assistência social. E, por fim, os impostos, né? O IPVA, o ICMS, o IPI, o imposto de renda. Tem os impostos, portanto, que são dos municípios, IPTU, ISS, TBI. Tem os impostos que são do Estado, ITCMD, IPVA. Tem os impostos da União, imposto de importação, IPI, imposto de renda. E o que são esses impostos? Também estão previstos em lei. Eles sempre são cobrados quando acontece o que a gente chama em direito tributário, um signo de capacidade para contribuir para o Estado. Então, sempre que alguém manifesta algum tipo de riqueza, algum tipo de renda, alguma operação econômica que mostra que tem condições de contribuir para o bem comum via entrega para o Estado, paga-se um imposto. E aí tem uma coisa interessante. O artigo 167 da Constituição brasileira diz que os recursos dos impostos não são previamente vinculados a nada. Para quê? Para garantir a democracia. Esse recurso cai lá, né, na conta do Tesouro dos Estados, e tem que ir para a lei orçamentária, tem que debater no orçamento, tem que debater no parlamento, tem que discutir audiências públicas para a sociedade, para saber com o que aquilo vai ser gasto. Então não é verdade, por exemplo, que o IPVA serve para asfaltar a rua. O IPVA é um imposto que o seu recurso pode ir, por exemplo, para combater a pobreza, pode ir para a segurança pública, pode ir para qualquer outra determinação que democraticamente as cidadãs e cidadãos, nas audiências públicas, na relação com o parlamento, nos debates sociais, assim priorizem. Professor Frank,
O senhor falou que a pesquisa constatou que boa parte dos brasileiros eles desconhecem aí o sistema tributário. Comparado até com outros países, o brasileiro ele paga muito imposto ou o retorno desse imposto ele ainda fica aquém da expectativa ou do que é arrecadado? Para a gente começar essa conversa, é interessante nós percebermos o seguinte: a relação tributos-PIB no Brasil, ou seja, o quanto da nossa economia corresponde àquilo que o Estado arrecada para custear a sua máquina pública, não é muito maior e nem muito menor do que a da média dos países da OCDE, por exemplo, os países ricos, os países desenvolvidos. É um pouco maior do que a média da América Latina. Mas é importante nós percebermos que na América Latina não há, por exemplo, um sistema de previdência pública como o nosso. Não há um sistema de saúde pública como o nosso. Boa parte dos nossos tributos, na verdade, o Estado recolhe esse recurso e já entrega para o cidadão na forma de um benefício previdenciário, na forma de uma assistência social como o BPC, na forma da prestação de saúde lá no posto de saúde, que são serviços que não existem dessa maneira em países pobres, em países do sul global. Tem uma relação tributos-PIB que está na média do mundo ou dos países que costumam entregar serviços e direitos fundamentais para a sua população, como o Brasil. Qual que é o problema da nossa relação tributos-PIB? É que é muito mal distribuída. Hoje, por exemplo, no que diz respeito ao imposto de renda, quem ganha mais de 320 salários mínimos quase não é tributado. Uma série de razões, né? Então, se você recebe dividendos, não paga tributo, mas se recebe salário, paga. Se você gasta dinheiro com médicos caríssimos, porque é muito rico, etc., você pode deduzir isso do seu imposto de renda. Se você tem fundos privados, coisa dos ultra, mega, né, super bilionários de investimentos, são fundos fechados, você não tem o chamado come-cotas, né, que 2 vezes por ano vai lá e recolhe uma parcela do imposto de renda. Então, o nosso país tem muitos benefícios para os mais ricos, além de uma estrutura tributária que pune pobre e beneficia rico pela própria maneira como se conforma. Por que isso acontece? Nosso país tributa muito mais o consumo do que o patrimônio e a renda. Ora, a pessoa que é pobre consome tudo que ela ganha. Você ganha R$2.000 por mês, obviamente não vai sobrar para investir na Bolsa de Valores, para comprar apartamento, para comprar fazenda. Então você não vai ter patrimônio e não vai ter renda. Você vai consumir tudo aquilo que você ganhou. Se o tributo está mais sobre o consumo, isso significa, portanto, que o pobre será mais tributado, porque o rico não consome tudo que ganha. Sobra recurso para fazer patrimônio, sobra recurso para acumular renda. Então, como nós tributamos muito pouco a renda, muito pouco o patrimônio e mais o consumo, as camadas mais pobres da nossa população pagam tributo demais e as camadas mais privilegiadas da nossa população vivem a rigor, se a gente pegar os critérios da OCDE, os critérios do FMI, os critérios de grandes agências internacionais que lidam com o tema, vivem em uma situação de paraíso fiscal. Então, o Brasil tem uma tributação exacerbada para a sua população mais pobre, porque para os mais ricos, tecnicamente, nós estamos num quadro de tão baixa tributação que pode se assemelhar a um paraíso fiscal. Professor, e aí antes dessas definições, dessas regras, a cobrança de impostos parte de algo, imagino, básico da ciência política, né, do tal contrato social. Acho que muitos dos que falaram aí, que estão nos assistindo, que falaram ali nas ruas, né, na nossa reportagem, e que estão nos assistindo, e vão imaginar o seguinte: eu não assinei contrato social nenhum por mim, não precisava ter nada dessa história, porque o que eu estou pagando não está voltando para mim. O que é que na ciência política define, né, essa relação do pagador de impostos e o Estado, professor? Isso é muito interessante, né? Tem um sociólogo fiscal da Universidade da Califórnia, em San Diego, o Isaac Martin, que ele escreve algo há pouco tempo, um livro publicado em 2019, em que ele diz que aquela metáfora do contrato social, né, que alguns autores lá no século XVIII, no século XVII tentaram propor, ela é realizada todos os dias no tributo. O tributo é a materialização do contrato social. Eu vou dizer por quê. Quando a gente paga um tributo, não é para receber uma contraprestação diretamente em nosso favor, como quando você compra um pão ou quando você faz um investimento. Quando a gente paga um tributo,
nós sabemos que, eventualmente, aquele recurso pode, depois de um processo democrático e decisório que acontece no parlamento, na formulação do orçamento do poder público, seguir, por exemplo, para pessoas menos privilegiadas que nós. E sabe o que é interessante? Aqui no Brasil, e a nossa pesquisa também detectou isso, a população acha importante pagar tributos, está orgulhosa de pagar os seus tributos, paga não apenas para receber algo em troca, mas porque entende que é um dever cívico relevante e acredita que quem tem mais precisa pagar mais do que o faz atualmente. Então, se a nossa pesquisa detectou, por um lado, que as pessoas querem saber um pouco mais sobre como funciona esse sistema, por outro, detectou que, diferentemente do que pensa o senso comum, a média da população brasileira reconhece a relevância de pagar os seus tributos como algo muito além de simplesmente obter uma vantagem pessoal, mas como algo que diz respeito à construção do próprio espaço público em uma república democrática. Pauta 1 aqui no Sistema Sagres de Comunicação, falando sobre reforma tributária. Nesta edição, conversando com o professor da Universidade Federal de Goiás, cientista político, especialista em Sociologia Fiscal e Direito Tributário, Frank Tavares. E a gente retoma essa conversa com a pergunta da nossa colega Jéssica Lima, aqui da Sagres. Oi, Marcelo, Rubens e Samuel. Oi, professor. Olha, minha pergunta é sobre imposto. O impostômetro, que marca a quantidade de impostos arrecadados ao governo federal, estadual e municipal, registrou que foram 2 trilhões ainda este ano. E aqui no Brasil, o pessoal fala, né, que a gente paga muito imposto, que o Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, e tem gente que fala que se não fosse a carga tributária, o Brasil já seria desenvolvido. Aí eu quero saber, essas afirmações são verdadeiras mesmo? A gente paga tanto imposto assim? Pois é, professora, a gente paga tanto imposto, ela citou o impostômetro, nesse momento em que a gente está gravando aqui, finalzinho de setembro, a gente chegou aqui aos 2 trilhões 226 bilhões de reais, é o que o impostômetro mede, professor. Oi, Jéssica, excelente a sua pergunta. Eu adoro tratar desse tema porque, de fato, tem muita incompreensão aí e nada melhor do que ciência, portanto, sociologia fiscal, direito tributário, economia das finanças públicas, com todos os seus dados, modelos econométricos, para a gente esclarecer algumas questões. Primeiro, vou dar uma notícia em primeira mão, e até pelo respeito, pelo carinho que eu tenho, pela seriedade jornalística desse grupo maravilhoso que é a Sagres. Essa é uma notícia que vai sair na semana que vem, mas eu vou antecipar aqui em primeira mão. A Universidade Federal de Goiás vai instituir o Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, financiado pelo Sindifisco Nacional, que é uma organização que representa todos os fiscais de tributos da União. E a gente vai produzir dados, como equipe, por exemplo, de uma pesquisadora que acaba de chegar do Max Planck Institute na Alemanha, trabalha com finanças públicas, com um batalhão de jovens graduandos de várias áreas, né, desde inteligência artificial até economia, para mensalmente produzirmos relatórios sobre o que é de fato o nosso sistema tributário. E de antemão, o que eu posso dizer é que, com todo respeito aos colegas que fazem o impostômetro, há sérios problemas metodológicos nesse levantamento, e esse é um dos motivos pelos quais, aliás, a UFG foi escolhida, né? Os financiadores poderiam escolher instituições de São Paulo, do Rio, etc., para criar o Observatório Brasileiro do Sistema Tributário. Qual que é o problema com esses cálculos como o do impostômetro? Em lugar, importante não é entendermos qual é nominalmente a relação tributos-PIB no Brasil. Mas, como eu disse no primeiro bloco, é preciso distribuí-la junto à sociedade. E o que nós perceberemos, então, é que para o nosso extrato mais rico, grandes empresários, empresas transnacionais que têm várias técnicas para não recolherem os seus tributos aqui no Brasil, uma delas é a política dos preços de transferência, outra é a dos pagamentos de royalties, a outra é a do abuso dos chamados tratados internacionais para se evitar bitributação, e, portanto, são subtributadas. Alguns prestadores de serviços, principalmente serviços de luxo, são subtributados, e a população mais pobre tende a pagar realmente um pouco mais. A primeira questão é que o impostômetro diz muito pouco, porque é importante dizer quem está pagando quanto, e perceberemos que sim, há margem para aumentar demais os tributos dos nossos ricos, porque eles pagam muito menos do que a média global. Em segundo lugar, o Brasil não é um país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Isso é simplesmente um dado empírico que não procede. Muito pelo contrário, como eu disse no primeiro bloco, o Brasil tem uma carga tributária, considerando os seus dispêndios públicos, absolutamente na média dos países que lhes são semelhantes. Então, não é
é fato que a gente tem uma carga tributária, uma relação tributos-PIB pronunciadamente mais alta. E a terceira questão, que é muito interessante. E nós aqui no Grupo de Estudos e Pesquisas Sociofiscais da UFG cansamos de documentar isso. Eu fui convidado recentemente, por exemplo, para ir a Portugal, onde participei de um evento apresentando esses dados. Estavam lá o ex-ministro secretário, né, de Finanças, equiparável ao nosso ministro da Fazenda de Portugal, estavam lá autoridades do FMI. E eles me convidaram para apresentar precisamente a constatação que a gente faz de que no mundo contemporâneo há uma clara correlação positiva, ou seja, acontecem ao mesmo tempo, entre maior relação tributos-PIB e 1. Democratização, 2. Bem-estar social, 3. Crescimento econômico, 4. Estabilidade política. A gente fez um mapa, por exemplo, em que você mostra quais são os países com as maiores tributações do mundo. Noruega, Suécia, Finlândia, são exatamente os países que pontuam mais nos índices que aferem a qualidade da democracia, a qualidade de vida das suas cidadãs e dos seus cidadãos e a estabilidade dos seus regimes. E quais são os países que têm as menores relações tributos-PIB do mundo? Sudão do Sul, Angola, outros países que estão em guerra civil na África subsaariana. De modo que há uma clara correlação entre maior tributação e um capitalismo que funcione de maneira mais estável e pujante, e menor tributação e países que são mais instáveis politicamente e socialmente precarizados. Professor... Tem muito estudo, isso vem desde o século XVIII, que prova que, na verdade, tributo produz democracia e produz desenvolvimento econômico. Eu sempre digo que é uma carga tributária mais baixa, vai para a África subsaariana. Quer uma carga tributária mais alta, vai para a Europa ou para os países nórdicos. É uma questão de escolher onde nós queremos morar. Professor, o senhor falou algumas vezes aí sobre a distribuição, né? O que é arrecadado é mal distribuído. Não é de hoje que escutamos os municípios falando que tem pouco dinheiro. Queria que o senhor falasse como acontece essa distribuição do que é arrecadado pela União para os estados e para os municípios, para as cidades. Pois é, para além do conflito distributivo, né, que leva no nosso país ricos a pagarem quase nada de tributos e pobres a pagarem demais, o nosso ainda é um país federalista. Então é claro que haverá um conflito distributivo entre os entes da federação, portanto municípios, estados e Distrito Federal e União. Como funciona no Brasil? A Constituição, primeiramente, entrega para cada um desses alguns tributos que são seus. Então, o município, por exemplo, arrecada o IPTU, que incide sobre a propriedade imobiliária urbana, seja ela edificada ou não, o ITBI, que incide sobre as operações de transferência de imóveis, e hoje, antes da emenda constitucional da PEC 45 ser aprovada, o chamado ISS, que incide sobre operações de prestações de serviços. Além disso, esses municípios recebem repasses da União e dos estados em razão de tributos, impostos, na verdade, da União e dos estados, cujos fatos geradores acontecem em sua territorialidade e ainda podem receber, via convênio, transferências voluntárias, recursos da União e dos estados. Os estados também têm os seus impostos, o mais conhecido é o ICMS, mas tem também o IPVA, tem o IPCMD, e recebem também um repasse constitucional obrigatório da União em razão dos fatos geradores de impostos da União que acontecem em sua localidade. E, finalmente, a União, que tem lá os seus impostos, imposto de renda, IPI, imposto de importação, e também as contribuições cujo produto da arrecadação está previamente afetado a alguns direitos fundamentais, CSL, COFINS, PIS, cujo recurso só pode ser gasto, descontado a chamada desvinculação de receitas da União, com saúde, com assistência e com previdência. Há uma discussão desde 1988 que pergunta se os municípios, em especial, não receberam atribuições demais, cuidar do lixo, cuidar das escolas, cuidar da cidade, cuidar da zeladoria urbana, para recursos de menos. Essa é uma discussão que, do ponto de vista da modelagem, da aferição empírica econômica, gera ainda muita controvérsia. Tem gente que diz, olha, não é assim, e alguns municípios nem exercem toda a sua competência tributária. Deixam de tributar IPTU, deixam de tributar a ITBI, tributam pouco. Outros vão dizer, não, é assim mesmo, eles precisam de mais repasses. Essa é uma discussão eterna, porque, claro, onde há federalismo, há os representantes de cada ente da federação
querendo receber mais. Isso é até saudável numa democracia. Professor, e quando a gente pensa no sentimento popular, voltando até em alguns pontos que foram destacados aqui no primeiro bloco, levando em consideração as necessidades que nós temos, saúde, educação, a infraestrutura, mas com aquilo que a gente arrecada, levando em consideração o padrão do Brasil, essa tributação, ela está ok, ela está elevada, está abaixo quando a gente faz essa comparação com a proporção do que pagamos e aquilo que efetivamente é revertido para nós? Olha, a percepção da população com relação a essa questão é bem diferente do que imagina o senso comum. A nossa pesquisa detecta que 67% da população entende que a fiscalização tributária deve ser reforçada e que o dever tributário é fundamental na nossa sociedade e precisa ser cada vez mais priorizado pelo Estado. Por outro lado, a população entende que deveria perceber o gasto desses tributos de maneira mais adequada. Mas veja, que são questões distintas. Lá na ciência do direito, a gente diz que uma coisa é o direito tributário, o processo de arrecadação, e outra, com ele muito conectada, mas que tem propriedades diferentes, é o direito financeiro, processo, portanto, de gastos públicos. A questão, portanto, é, país que tem saúde universal, previdência pública, assistência social, que tem direitos fundamentais como a educação pública, qual é o nível razoável de tributos que ele deve ter para custear esses direitos? Não há muita dúvida que é mais ou menos o nível de tributos que a gente tem no Brasil hoje. Se a gente começar a reduzir demais essa carga tributária, bem-vindo à África. Lá tem carga tributária baixa, não tem saúde, não tem educação. Mesmo nos Estados Unidos, que é uma nação muito pujante, etc., mas que enfrenta uma crise econômica quase terminal nos últimos, pelo menos, 15, 20 anos, eles têm uma carga tributária que é semelhante à brasileira, mas, por exemplo, se você ficar doente nos Estados Unidos e não puder pagar valores que são absolutamente monstruosos para um remédio para diabetes, para um atendimento, isso pode ser, como a gente viu em cenas que aconteceram semana passada, conduzido pela segurança do hospital e jogado na rua. Isso acontece nos Estados Unidos hoje. Ao passo que no Brasil a pessoa ia receber um transplante, estava fazendo uma trilha no alto de uma montanha, o poder público manda um helicóptero para buscar essa pessoa para receber o órgão de transplante. Então é claro que tem que ter um certo nível de tributos para um Estado que se propõe a custear direitos. E o que a gente percebe é que a população tem essa compreensão. Ela entende que o Estado deveria custear esses direitos com mais eficiência, que diz respeito às contas públicas, ao acompanhamento das licitações, ao acompanhamento da maneira como esses gastos acontecem, dos contratos públicos, mas que isso não tem relação necessariamente com o nível de tributos que é cobrado. Porque se a gente simplesmente reduz essa relação tributos-PIB, o que acontece é que o Estado fica depauperado e não conseguirá entregar os direitos fundamentais às políticas públicas que estão previstos na Constituição de 88. Virá a África. Professor, daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre a reforma, o que está na proposta, mas ainda analisando o nosso sistema atual, a reforma é necessária? A gente ouve de políticos da esquerda à direita, passando pelo centro, todo mundo, ou pelo menos muita gente, uma ampla maioria, sempre diz, não precisamos fazer uma reforma tributária, a questão é qual é. Então, antes de saber qual é, eu queria falar sobre essa necessidade, né? O que de fato expressa assim, claramente que tudo isso que a gente falou aqui até agora precisa mudar de alguma maneira? Rubens, vamos dividir esse tema em dois aspectos. O primeiro, os tributos sobre o consumo, aqueles tributos que, portanto, estão embutidos no preço dos serviços e das mercadorias que cada um de nós compra quando vai à padaria, quando vai ao médico, etc, etc. E outra coisa, os tributos sobre a renda, aquele que incide sobre o acréscimo patrimonial das pessoas, e os tributos sobre o patrimônio, aquele que incide sobre quem tem, portanto, riqueza. A reforma tributária que está hoje no Congresso Nacional, a proposta de emenda constitucional 45, na forma da emenda aglutinativa 1, aprovada na Câmara e hoje em tramitação no Senado, diz respeito apenas à tributação sobre o consumo. E aí, Rubens, nenhum economista, jurista tributarista, sociólogo fiscal tem a menor dúvida. É absolutamente necessário modificar o nosso sistema de tributação sobre o consumo. Ele é altamente complexo, ele é propulsor de guerras fiscais, ele é
desestruturador de um federalismo em que Estado, União e municípios cooperem um com outros. Ele custa muito caro para as empresas e para quem quer investir no país, de modo que mesmo que você queira pagar todos os tributos, a complexidade é tal que fica caro, né? Você tem que gastar com contador, tem que gastar com software e tudo mais. Ele é difícil de fiscalizar. E é um consenso global, quanto mais eu circulo por aí, isso fica claro, que é um dos piores sistemas de tributação sobre o consumo do planeta Terra. Tem que ser modificado, a questão é como. Mas ninguém tem dúvida de que uma reforma da tributação sobre o consumo é urgente no Brasil, por razões tanto de melhoria do ambiente de negócios, como de construção de justiça social para que esses tributos sejam menos regressivos, ou seja, não tributem tanto os pobres e tão pouco os ricos. Também sobre a renda, professor. Do ponto de vista da reforma da renda, essa também é muito urgente e, segundo o governo, vai começar a tramitar agora, a partir do segundo semestre de 2023. O ponto é que, se nós pegarmos, por exemplo, um estudo que o Fundo Monetário Internacional fez lá em 2017, traduzindo para o português, o título seria Lidando com a Desigualdade, o Brasil é um país cuja tributação sobre a renda não apenas não corrige as nossas profundas desigualdades sociais, como as acentua. Eu não sei se quem nos assiste, quem nos escuta sabe que o Brasil, se não fosse o sistema tributário, ele teria um grau de desigualdade parecido com a Irlanda, parecido com Portugal, parecido com países desenvolvidos da Europa. Pensando apenas no mercado, esses países geram as mesmas desigualdades que o Brasil. Por que não são tão desiguais como o nosso? Porque o sistema tributário sobre a renda desses países consegue retirar de quem tem demais para entregar para quem tem pouco ou quase nada. Quem tem pouco ou quase nada, portanto, acaba consumindo, trabalhando, se formando, se educando e a economia gira de maneira mais eficiente. Então veja que o nosso país ele não consegue reduzir nem minimamente as desigualdades em razão do seu sistema tributário sobre a renda. Tem 2 países no mundo que são peculiares nesse sentido, Colômbia e Brasil. A Colômbia já está transformando o seu sistema tributário. Teve uma grande revolta social há coisa de 5, 6 anos, que culminou na eleição presidencial do Petro e tudo mais, e está tornando menos regressiva, ou seja, punitiva para os mais pobres, a sua tributação sobre a renda. Só falta ao Brasil. Agora sim, especificamente sobre a reforma tributária que está sendo debatida no Congresso Nacional. O texto aprovado na Câmara é um texto cuja espinha dorsal ela atende tranquilamente aos interesses do país. Ela está estruturada da melhor maneira possível. Foi um êxito enorme do deputado Aguinaldo Ribeiro conseguir os votos que conseguiu, mantendo a espinha dorsal. Limar é porque você vai dar um polimento agora. Não tem como não dar. Então, teve algumas medidas que foram discutidas muito assodadamente, porque ali nas últimas 24 horas teve muita discussão, muita tensão, o que é natural, isso acontece mesmo. E o papel da Casa Revisora é esse, né? Vai olhar os números, vai discutir com o país inteiro, porque os números se tornarão públicos em alguns minutos, vocês terão o documento, e vão poder levar ao conhecimento do país o impacto de cada exceção e a conveniência de mantê-lo ou não. Isso se justifica? Isso aqui não é um impacto muito grande? Nós vamos ficar muito confortáveis. Essa reforma tributária, ela revoga tudo que o Juscelino Kubitschek fez e que o Ulisses Guimarães também. Porque o que ele faz? Ele volta exatamente, e tem aqui um trabalho da PUC que eu quero mostrar depois, ele inverte o eixo de desenvolvimento e concentra de novo sobre Sul e Sudeste. E esquece o desenvolvimento regional, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, aquilo que o Ulisses Guimarães fez, vamos promover fundos constitucionais para que aqueles estados e regiões que não têm desenvolvimento, que eles tenham, que eles não têm infraestrutura, que eles tenham fundos capazes de poder equiparar um pouco a disputa com aqueles estados que, logisticamente, estão bem desenvolvidos. E isto foi o que nós vimos também ser 100% revogado pelo governo. Governador Ronaldo Caiado na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI do Senado, e o ministro da Fazenda na coletiva de quando o projeto chegou, quando a PEC chegou ao Senado.
tem essa questão bastante importante, né, professor, para o desenvolvimento regional do país, desenvolvimento também das regiões norte, centro-oeste, nordeste, abordado com bastante ênfase pelo Caiado, mas eu queria voltar lá no comecinho, quando o Haddad fala da espinha dorsal dessa PEC. Vamos tentar explicar isso, professor, de uma forma didática, né? A espinha dorsal é simplificação da cobrança de tributos no Brasil, juntando lá naquela contribuição os impostos federais, PIS, COFINS e também os estaduais e municipais, né? ISS e ICMS. É isso? É uma simplificação? Vai de fato simplificar, professor? Pois é, Rubens, é também uma simplificação aquilo que a proposta de emenda constitucional 45 propõe. Tem muito mais do que isso, mas, claro, tem um efeito de simplificação. O que acontece? O que hoje é ISS, competência dos municípios, ICMS, competência dos estados, IPI, competência da União, PIS/COFINS, competência da União, tudo isso acaba. E a gente vai ter, então, um único tributo, que é o IBS/CBS. CBS é porque é uma parte do que for arrecadado que será destinada, como a gente viu lá no segundo e no primeiro bloco, para apenas previdência, assistência e saúde. Mas para quem paga o tributo, na hora de recolher lá e entregar para o Estado, é a mesma coisa, vem tudo junto. E além da CBS e do IBS, um tributo residual chamado imposto seletivo para onerar um pouquinho mais aquilo que faz mal ao meio ambiente e à saúde. Cigarro, por exemplo, é a possibilidade mais clara nesse sentido. Então, toda essa sopa de letrinhas que é o nosso sistema tributário sobre o consumo vai ser simplificado de modo que a gente tenha o que no mundo inteiro funciona, que é um chamado imposto sobre valor agregado. Por que isso é importante? Porque agora, então, se você quer investir no Brasil, você não vai ter que conhecer milhares de legislações tributárias de cada município para saber como é que você faz para pagar tributo. Você não vai ter que conhecer e que se adaptar e que contratar um contabilista e um advogado tributarista em cada estado da federação onde você exerce uma operação. O sistema é unificado, o sistema é muito mais simples, otimiza negócios e aquele recurso que o empresário ia gastar com advogado tributarista, com contabilista para conseguir pagar o imposto, provavelmente ele vai gastar com inovação, ele vai gastar gerando mais emprego, ele vai gastar produzindo um produto de melhor qualidade ou mais barato. Está bem documentado no mundo inteiro. Portanto, essa simplificação é um efeito bastante relevante da proposta de emenda constitucional de número 45. Professor, por que a reforma tributária tem causado preocupação a prefeitos e aos governadores, ou alguns deles, como no caso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado? Porque o país é democrático. E aí a situação apoia uma proposta que o governo encampa e a oposição critica a proposta que o governo encampa. Na verdade, a maioria dos governadores, por exemplo, nosso vizinho Mato Grosso aqui, governadores do Norte, governadores do Centro-Oeste, governadores do Nordeste, quase todos do Sudeste e do Sul, apoia a proposta de emenda constitucional 45, ainda que com alguma ou outra ponderação que é do jogo democrático. O que acontece, portanto, é que se você é da oposição ao governo, você vai, e foi eleito para isso, e tem mandato popular para fazer isso, objetar aquilo que o governo apresenta. Isso é próprio da democracia. Mas se a gente começar a quantificar, mesmo entre os municípios, o apoio dos entes federativos à reforma tributária é acachapante. Tanto é que obteve a maioria que obteve na Câmara. Uma casa, como já diz desde o Abrúcio, lá nos seus estudos sobre comportamento legislativo no Brasil, uma casa altamente influenciada tanto por governadores como por prefeitos, votou de maneira muito significativa, majoritariamente, a PEC 45. Apenas, portanto, a oposição ao atual governo, identificada com o governo do Bolsonaro, identificada com o projeto derrotado nas urnas em 2022, que, com todo o direito, vai criticar a reforma tributária. Mas não se trata, obviamente, de uma contenda federativa. Por exemplo, no caso de Goiás, acaba de sair um estudo extremamente rigoroso do IPEA, indicando que o Estado, sem considerar os ganhos de produtividade, ou seja, aquilo que vai aquecer a economia porque a tributação será mais simples, ele empata, não ganha nem perde no cenário da reforma tributária. Mais do que isso, agora quando a gente quiser incentivar alguma atividade produtiva, nós vamos colocar isso no orçamento, o cidadão vai saber qual foi o tamanho do incentivo, vai monitorar e acompanhar as políticas públicas como as melhores práticas da gestão pública mandam no mundo inteiro, para saber se quem recebeu aquele incentivo realmente gerou emprego, realmente melhorou o meio ambiente, realmente desenvolveu a cidade onde chegou aquele incentivo.
Não é como era antes. Eu simplesmente dava um favor tributário para uma empresa, não media se aquilo tinha gerado melhorias para a população ou não. A gente sabe, o Instituto do órgão do próprio governo de Goiás, o Instituto Mauro Borges, indica que esses incentivos fiscais no estado de Goiás não geraram o desenvolvimento esperado. Agora isso acaba. Professor, e como que fica a taxação dos mais ricos com essa reforma tributária? Eu queria que o senhor falasse também quem são esses mais ricos, né? Olha, a proposta de emenda constitucional de número 45 não é uma proposta de modificação da tributação sobre a renda e a propriedade. Ela tem ali dois dispositivos interessantes do ponto de vista da justiça fiscal, mas que nem tem tanto impacto orçamentário assim. Um desses dispositivos é aeronaves, embarcações passam a pagar IPVA. Então, é importante, né, por razões de equidade, de justiça, mas não vai aumentar a arrecadação e nem modificar a estrutura da nossa desigualdade muito significativamente. Em segundo lugar, ela dispõe que o ITCMD, o tributo da herança, o tributo de quem ganha sem trabalhar, o tributo da doação, ele terá que ser progressivo necessariamente. O que isso significa? Ganhei uma herança de 100 milhões de reais, eu vou recolher mais tributos proporcionalmente do que alguém que recebeu uma casinha que era todo o patrimônio que o pai ou a mãe tinha e deixou para aquela pessoa. Hoje não, pagam a mesma alíquota como se fosse a mesma situação. Agora, necessariamente, esse tributo terá que ser progressivo. Além disso, a PEC 45 cria uma nova política social no Brasil, que as pessoas têm chamado de cashback, que é a possibilidade da devolução individualizada do tributo sobre o consumo para a população mais pobre. Então, uma pessoa pobre entrou na padaria, comprou pão, ela, naquela operação com cartão, pode ser do Cade Único, do Bolsa Família, etc., vai receber o valor de imposto incidente naquele pão. Então, em vez de eu dar benefício fiscal para o grande produtor de trigo, que tende a transformar aquilo em margem de lucro dele, eu vou dar o dinheiro direto na mão da pessoa pobre que comprou o trigo. Essa é uma possibilidade que está mitigada por causa de todas as exceções que o parlamento colocou em termos de benefícios fiscais na PEC 45, mas essa possibilidade ainda está lá. Então, é relevante porque a gente está criando uma nova política social que atende diretamente à população mais pobre. É quase um novo Bolsa Família na PEC 45. Não é pouca coisa. Professor, há uma perda de autonomia, principalmente dos estados. O senhor citou a questão dos incentivos fiscais, né? Os estados vão poder continuar dando incentivo fiscal, principalmente esses que buscam se desenvolver, atrair indústrias, enfim, porque não tem, inclusive, uma logística como a região sudeste tem. Eu entendo a avaliação de que talvez os incentivos não tenham esse resultado, mas a retirada dessa possibilidade é uma perda de autonomia para os estados? Olha, o federalismo brasileiro é muito claro. Ele diz que essa república, está escrito lá na Constituição, é a chamada cláusula pétrea, isso não pode mudar. Essa república é composta pela união harmônica de Estado, municípios, Distrito Federal e a própria União. Diz também que é um objetivo da república reduzir as desigualdades regionais. Portanto, o federalismo brasileiro tem que ser para cooperar. O federalismo brasileiro tem que ser para apoiar os estados mais pobres. E aí, o que a PEC 45 faz? Ela cria um fundo de desenvolvimento regional que está oscilando entre 40 e 70 bilhões de reais para esses estados mais pobres. Ela preserva a Zona Franca de Manaus. Ela, mais do que isso, prevê a possibilidade de uma reparação àqueles empresários que iniciaram suas atividades em regiões menos desenvolvidas com benefícios fiscais. E, além disso, quem quiser, e aliás deve, né, porque a Constituição da República prevê o desenvolvimento nacional como um objetivo da nossa República, o Estado que, portanto, quiser atrair investimentos, vai continuar podendo fazê-lo. Tem uma diferença, vai ter que fazer de forma transparente. Vai colocar no orçamento do Estado, estou gastando tanto com este fomento para essa empresa. E não simplesmente dizendo, vem para cá que eu financio o seu tributo ou que você não precisa pagar tributo e depois não acompanha qual foi o desenvolvimento que aquilo gerou. Agora vai ficar tudo muito mais transparente. O que é a única coisa que os estados não vão mais poder fazer? Guerra fiscal. Mas até onde eu, dando aula de direito tributário por muitos anos, advogando em direito tributário por muitos anos, coordenando e trazendo para o Brasil uma ciência que não existia, que é a sociologia fiscal. Até onde os meus estudos indicam, não há em nenhuma Constituição do mundo o direito fundamental à guerra fiscal. Sabe por quê? Porque a guerra fiscal é o contrário do federalismo cooperativo e ela, na verdade, mina as bases de arrecadação dos estados. A gente chama isso de race to the bottom, corrida ao fundo do poço.
Goiás dá um benefício, aí Mato Grosso do Sul dá outro, aí Amazonas dá outro, aí Minas Gerais dá outro. Você põe isso para rodar em 20 anos, a carga tributária está lá a quase zero, todos os estados estão depauperados e, é claro, as empresas não levam o desenvolvimento que era esperado delas porque preferem transformar isso, por exemplo, em margem para si. Isso é documentado no mundo inteiro. Tem uns estudos, por exemplo, do Philip Genschel, lá do Max Planck Institute, sobre essas práticas de competição tributária nociva e acirrada, em que os efeitos empíricos disso estão mais do que claros. Portanto, a Constituição brasileira não apenas não agasalha o direito à guerra fiscal, como esta prática malfere a lógica cooperativa do nosso federalismo e, ao mesmo tempo, o objetivo do desenvolvimento nacional. Com isso, a PEC 45 acaba. E quem disser, não, mas a guerra fiscal é uma coisa boa, o diz contra a Constituição da República. Professor, só uma comparação, porque eu sei que o senhor estuda muito isso profundamente. Nos Estados Unidos, os estados têm impostos diferentes, né? Cada imposto tem total autonomia e cada estado tem total autonomia. Nova York, por exemplo, tem altas taxas de impostos para uma série de produtos, tanto que quem vai fazer turismo para comprar lá nos Estados Unidos não é uma boa comprar em Nova York, melhor ir para outro estado ou então para Nova Jersey, que é perto. Isso não existe lá, não funciona lá? Isso não também tem a ver exatamente com essa diferença de condições para o desenvolvimento dos estados, que existe lá nos Estados Unidos e também existe aqui no Brasil, como o Centro-Oeste, no Norte é preciso, como existe a Zona Franca de Manaus, enfim, isso não é uma necessidade e que acaba com a reforma, para tentar equiparar condições de desenvolvimento dos estados? Veja você, Rubens, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, né? Ninguém tem nenhuma dúvida quanto a isso. Há quem exagere, diga que os Estados Unidos são um império e tudo mais. Sendo a economia que são, tem um índice de pobreza que só pode ser comparado com países do sul global, com países pobres, com países de terceiro mundo. Tem um índice de vulnerabilidade social, criminalidade, dependência de drogas, etc., que só pode ser comparado com os países mais pobres. Tem um índice de instabilidade política que só pode ser comparado com os países mais pobres. O que nos leva a crer que talvez não seja o melhor exemplo. Uma economia tão grande que tem problemas que só os países mais pobres têm, deve ter suas dificuldades. Quase todo mundo que trabalha com tributação nos Estados Unidos percebe que esse modelo de tributação sobre o consumo, que cria figuras como New Jersey, esse modelo de tributação sobre a própria renda, que cria paraísos fiscais dentro do país, como Delaware, e o resultado do chamado ERTA, né, Economic Recovery and Tax Act, lá na época do governo Reagan, que reduziu drasticamente a cota exigida dos mais ricos naquele país para o custeio da máquina pública, é o que qualquer tributarista no mundo inteiro entende hoje como manual daquilo que não se deve fazer. E hoje o debate nos Estados Unidos é como que eles vão reformar o sistema deles. É muito ruim, que funciona muito mal. Na Europa não há nenhum estado que pratique esse tipo de guerra fiscal. Vamos olhar para aquele conglomerado que organiza todos os países ricos em termos tributários, a OCDE. A OCDE, em 98, criou um documento que se chamava Harmful Tax Competition and Emerging Global Issue, né? A competição tributária nociva, um assunto globalmente emergente. Isso se desenvolveu e virou hoje uma política que eles chamam de BEPS, né? Que já foi aderida por vários países, exatamente para evitar guerras fiscais entre países e que eles recomendam que seja aplicada nos Estados federados entre estados. Isso é um consenso no direito tributário e nas finanças públicas em escala global. Práticas competitivas como essas que ocorrem dentro dos Estados Unidos não semeiam desenvolvimento, mas, ao contrário, erodem as condições de avanço das economias, criando desigualdades. Penso, professor, que esse nosso programa foi uma boa abertura, né, para o assunto, em que a gente detalha o sistema tributário brasileiro e fala um pouquinho menos sobre a própria reforma, mas acho que a gente vai voltar a esse assunto, né? Ela vai ser aprovada, né? Já tem maioria para isso, mas como é que a nossa vida vai ficar? A gente tem um pouco mais de tempo para falar a partir exatamente do que está lá na PEC. Então, até uma próxima, professora. Obrigado pela presença aqui. Rubens, é uma alegria muito grande. Nos últimos meses eu tive em audiência pública na Câmara dos Deputados, convidado pelos deputados para falar de tributação. Estive em Portugal, estive em São Paulo várias vezes, estive em Minas. E às vezes me impressiona, né? Porque Goiás tem hoje o único núcleo de estudos sociofiscais do Brasil, com a gente da economia, com a gente do direito. E às vezes alguém fala, mas um estudo da PUC de não sei onde.
e esquece que no próprio Estado se produz conhecimento de ponta em tributação que tem sido lido pelo Brasil afora, né? Então, às vezes, a gente tem que valorizar um pouco a nossa própria terra, que tem feito coisas muito interessantes nessa seara. Muito obrigado a vocês da Sagres por abrir esse espaço para o conhecimento que é gestado aqui na nossa localidade. Um abraço, professor. Obrigado pela disponibilidade de sempre, né? Dividindo um pouquinho aí da pesquisa sobre o sistema tributário brasileiro com a gente aqui no Sistema Sagres, nessa edição do Pauta 1. Agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Lembro sempre do recado, nós estamos conectados aqui pelas redes sociais, então sugira aí qual pode ser a nossa próxima pauta. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia, até mais.